E aí, tudo bem? Hoje vou falar de mais um ponto obscuro na doutrina de poligamia da Igreja Mórmon, que é o relacionamento de Joseph Smith com mulheres casadas com outros homens. Eu não sei pra que fazer isso. Então vou falar sobre Joseph Smith e os maridos traídos. Chifrudo, que quem é chifrudo e pronto. Na lei que Joseph Smith trouxe e está registrada em Doutrina e Convênio 132, existem preceitos que deveriam ser cumpridos. Pelo menos deveriam, né? Um deles é que a mulher, para ser tomada como esposa plural, deveria ser virgem, deveria ser pura. Esse é um dos preceitos. Outro preceito é que, ao tomar uma mulher como esposa, ela não poderia ser dada a outro homem. Ela já não seria mais pura, não seria mais virgem. Se ela fosse dada a outro homem após o casamento, ela estaria cometendo adultério. Que deveriam ser cumpridos na lei da poligamia. Mas, como nós já vimos anteriormente, Joseph Smith está acima da lei. Joseph Smith é o cara, ele é a lei, ele manda, o que ele fala é aquilo e acabou. Abram alas para o rei, magnífico, digníssimo, grandiosíssimo. É exagero que estou falando? Não. Claro que não. A própria atitude e o próprio registro histórico mostra isso. Por que vocês não pegam seus livros e começam a estudar? Ele não respeitou a própria lei que ele trouxe. Nós vamos ver que 11 das 34 esposas oficiais dele eram casados com outros homens. Nós vamos ver a lista de 11 mulheres que eram casadas com Joseph Smith e com outro homem, totalmente contrário à lei. Mas, como eu falei, Joseph Smith é o cara, ele manda, não importa o que está escrito na lei. E dessas 11, eu gostaria de destacar algumas. Por exemplo, a Mary, a Sarah e a Ruth. Essas três mulheres eram casadas com homens que não eram membros da igreja. Então você imagina que esses homens, posteriormente, quando descobriram que elas tinham também um suposto casamento com o profeta daquela igreja, eles não devem ter ficado muito satisfeitos, né? Acreditando nisso, velho, cara, não tô acreditando. Calma, cara, deixa eu contar. Não tô acreditando. Aí hoje você vê alguns membros falando assim, que os não membros da igreja perseguiam Joseph Smith, não gostavam de Joseph Smith porque ele era o profeta, era o restaurador, era uma perseguição ao evangelho de Cristo. É tudo uma conversação fiada, né? Balela! A grande maioria não gostava de Joseph Smith pelas que ele fazia, que não tinham nada a ver com Deus nem com o evangelho de Cristo. Isso qualquer burro nota. Ou você acha que tomar mulher casada de outros homens tem alguma coisa a ver com Deus ou tem alguma coisa a ver com o evangelho de Cristo? Você acha? Vai que cola! E a Mary ainda estava grávida de 7 meses quando Joseph Smith assumiu ela como esposa. Agora eu te pergunto, o filho, será que era do marido que não era membro da igreja ou será que era de Joseph Smith? Marido que tem mulher bonita tem que ficar esperto, senão arruma pra cabeça. E gostaria também de destacar a Zina. O marido dela era um membro fiel da igreja, um seguidor devoto de Joseph Smith. E ele mandou o marido dela para Inglaterra fazer missão. Enquanto ele estava na missão, Joseph Smith toma a esposa dele como esposa. Tu é corno! Tu é muito corno! É corno! Aí vocês podem estar se questionando se todos os maridos, se todas as mulheres aceitavam isso. Joseph Smith chegava lá, eu quero você como minha esposa, eu quero sua esposa como minha esposa. Todos aceitavam isso. Mas nem todo homem tem tendência a corno.
Então muitos não aceitavam. Conversar? Você quer conversar? Então vamos conversar. Vai ser homem pra homem, meu irmão. Conversar pra homem, Eu não vou nem entrar em detalhe em relação à pressão que existia para aquelas pessoas, porque a gente tem muitos relatos de pessoas que viveram na época e que contam como que era aquela pressão. Posso fazer uma observação? Sim. A gente não precisa nem ir muito longe, a gente viu o que aconteceu com o Oliver Cowdery. Ele era o segundo elder da igreja, um cara fiel à igreja, tinha um prestígio muito grande na igreja, só foi acusado de Joseph Smith de adultério, uma acusação verdadeira que nós já vimos, que ele começou a ser chamado de mentiroso, veio várias acusações contra ele, ele saiu da igreja, foi expulso como um cachorro. Agora você imagina as outras pessoas que não tinham o prestígio que Oliver Cowdery tinha. Você imagina a pressão que elas sofriam. Mas eu não vou entrar nesse detalhe. Mas no dia que você puder escapar dessa, pule fora. Basta a gente saber que não, que nem todo mundo aceitava. E aí a gente vê discursos que mostram isso, que nem todos aceitavam, nem todos tinham aceitado essa condição. A gente vê lá no discurso de um apóstolo que está registrado no Jornal dos Discursos, é um registro oficial da igreja e você consegue encontrar na íntegra todo o discurso. Eu vou destacar a seguinte parte. O apóstolo fala o seguinte: agora suponha que Joseph Smith viesse e dissesse que ele queria a sua esposa. O que você diria disso? Eu mandaria ele para o inferno. Este era o espírito de muitos nos primórdios da igreja. Então, no começo da igreja, se Joseph Smith viesse para muitos e pedisse a esposa dele, aqueles muitos iriam mandar Joseph Smith para o inferno. Só que isso era no primórdio da igreja. Agora, o que faria pessoas de Deus? Ele fala o seguinte: o que um homem de Deus diria se ele, Joseph Smith, chegasse e dissesse: eu quero a sua mulher? Assim, ele diria: aqui está ela. Então, um homem de Deus diria: toma minha esposa. Que Deus que é esse? Que Deus que é esse? E aí? Você diria: vai para o inferno? Ou você diria: toma minha esposa? Você é um homem de Deus ou não? Então isso aí dá para vocês terem uma noção do tipo de caráter que tinha Joseph Smith, o fundador da igreja mórmon, e o tipo de sujeira que era essa doutrina da poligamia criada por ele. Pô, gente, pelo amor de Deus, não perca tempo com um salafrário desse, não. Então isso aí claramente não tem nada a ver com Deus, nem com o Evangelho de Cristo. Falou?